Olá, sou Leonardo Crespo, estamos em maio de 2020 e esse é mais um vídeo. Vai para o meu canal, vai para o Instagram, vai para o Facebook. O objetivo aqui é registrar o momento que eu quero dividir reflexões, um exercício filosófico, intelectual, muito por conta da minha trajetória acadêmica, uma dedicação durante quase 10 anos na filosofia do direito e uma vontade de tentar entender o comportamento e a forma da existência humana, da própria condição humana, ou seja, o nosso comportamento diante da vida. E eu escolhi como tema de hoje o agir com maldade, a atitude má. Bom, nós estamos numa fase em que há muita informação sobre um lado político que está chamando a atenção da imprensa e da população, muitos debates, muitas conversas, muitas postagens nas redes sociais que dizem respeito a comportamentos de pessoas da política, e é claro que isso tem relação direta com a forma como se posiciona, fala e age o presidente Jair Bolsonaro, mas o objetivo aqui não é tê-lo como objeto de análise, é justamente a questão do comportamento humano de qualquer pessoa que produza a maldade. Em outros momentos já fizemos algumas considerações e questionamentos sobre a criminalidade, o alto índice de criminalidade, alguns crimes que são divulgados que têm uma natureza assim muito hedionda, um requinte de crueldade, ou então tendo em vista também os altos índices de letalidade que o Brasil e o Rio de Janeiro também desponta aí no cenário internacional. Bom, mas o objetivo dessa atitude filosófica, né, eu tenho esse objetivo de ter uma prática filosófica, né? Então, não só pelos estudos, não só pela busca do conhecimento, tentando encontrar nas referências teóricas dos pensadores conceitos e ideias e reflexões que nos auxiliam num pensamento mais, digamos assim, estruturado sobre o comportamento e sobre a vida. E aí, mas a prática filosófica, ou seja, fazer a filosofia de forma sistemática é uma opção, e no caso a minha opção, não só pelo viés acadêmico, científico, intelectual, mas também como prática cotidiana da vida, né? E, portanto, os fatos que acontecem, eles acabam chamando a atenção e portanto, eu tenho essa disponibilidade, esse interesse de registrar os meus pensamentos, as minhas reflexões e compartilhar para que sejam provocações. Tem aí um sentido claro de dar mais energia, né? Mas com um cunho mais, digamos assim, intelectual, aos fatos que acontecem, né? Para que possamos pensar de uma forma menos induzida pelo senso comum, né? Ou por opiniões formadas que provavelmente também têm alguma particularidade, algum interesse por conta da formação de quem fala, né? Bom, a questão é basicamente voltada para o comportamento considerado mal, né? O agir com maldade. Inicialmente, é preciso ter clareza que a nossa consciência nos permite pensar e decidir como viver. A vida nos dá a possibilidade da existência, mas o como existir é fundamental. E essa é uma discussão desde os gregos, né?
desde a época antes de Cristo, né, a fase da antiguidade, da civilização, e durante toda a Idade Média, também alguns poucos, bem menos por conta aí da preponderância da, da matriz religiosa, né, do cristianismo, mas depois, ao final, a partir do Iluminismo, séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, e também durante o século XX, mas aí temos marcos de pensamentos que teorizaram sobre o comportamento humano e a vida, né? Portanto, a questão talvez mais simples é entendermos que todas as pessoas, os indivíduos, possuem a consciência e, portanto, a consciência nos dá a condição de decidir como iremos viver. Bom, a minha experiência de vivência, seja na família, no trabalho, grupo de amigos, ou seja, nos meus meios sociais, me dá também condições de avaliar o comportamento das pessoas quando se avalia que determinado comportamento ele foi indesejado pelo grupo, né? Bom, a filosofia justamente nos possibilita esse caminho, né, da reflexão, uma reflexão mais cuidadosa, mais atenta, procurando detalhes no que diz respeito às principais características da existência. Bom, para a psicanálise, de forma diferente, né, nós temos uma construção psíquica, e aí existe um instrumento interno que nos permite julgar os nossos comportamentos ou até pensamentos. Bom, então o superego é esse instrumento, né, que vai limitar ou não o desejo, ou seja, o meu agir. Devo fazer ou não devo fazer? Bom, ao pensarmos ou desejarmos fazer algo ruim, podemos escolher não fazer. O não, ou seja, dizer não. Então a consciência me dá a possibilidade de pensar desta forma. De que forma? Pensar que eu convivo, eu vivo num coletivo e, portanto, eu posso decidir como. É claro que algumas pessoas vão dizer, por exemplo, que algumas pessoas nascem ruins, né? Alguns seres humanos nascem ruins, é uma pessoa ruim, é uma pessoa má. Outros vão sustentar a tese de que a forma como ele cresceu importa, né? O meio social, né? Portanto, se a família esteve presente no papel educativo, se a qualidade de vida foi boa para que as necessidades básicas não fossem um problema na vida da pessoa. Portanto, estamos considerando o fato, primeiro, de que todas as pessoas possuem consciência, segundo, que nós temos a possibilidade de decidir como vamos existir, e a condição humana vai criar no meio coletivo situações em que nós temos que decidir se vamos fazer algo ruim ou mal. A diferença entre o ruim ou o mal é que o ruim pode ser considerado algo que a pessoa não aceite, não goste, por uma questão de opção pessoal da outra pessoa. Algo ruim é diferente do mal na medida em que o mal causa um dano, um prejuízo, né, um sofrimento, e eu tenho essa consciência de decidir se vou fazer ou não. Portanto, as pessoas não toleram o que é mal, né? Num ambiente familiar, nós podemos ficar isolados, né? No trabalho, nós somos demitidos, e na rua, se for algo considerado crime, será preso. É quase que um banimento. A família vai banir, o trabalho vai demitir, também banindo do grupo do trabalho, e a sociedade como um todo vai colocar o autor do mal, do crime, num lugar para ele pagar pelo que fez, ou até repensar, né, na ideia de ressocialização. Bom, portanto, é importante considerar que não há uma resposta
única sobre, mas nós temos essa consciência. Provavelmente nós temos que considerar que a nossa capacidade de decisão é fundamental. E, portanto, se eu estou vivendo num lugar em que as pessoas esperam melhor de mim, eu preciso decidir. É claro que existem inúmeras circunstâncias que vão, talvez, até influenciar ou me induzir a ter uma atitude que a regra social não aceite. Mas eu tenho que ter consciência de que eu estou realizando aquela atitude, aquele comportamento que vai causar um prejuízo. Portanto, essa consciência todos possuem, salvo se estivermos diante de alguém com algum comprometimento na saúde mental. Essa é uma questão excepcional, não é a regra, portanto, estamos aqui falando naquela condição da pessoa que tem a consciência, um domínio sobre o seu controle de pensamento e decisão e, portanto, independentemente das condições de vida, a questão da consciência ela está sempre presente na existência da pessoa. E, portanto, por mais que a pessoa possa ser avaliada como uma pessoa ruim, a qualquer momento ela pode decidir mudar. E aí, se nós estamos presenciando inúmeros fatos hoje que dizem respeito, inclusive, de como a sociedade brasileira está recepcionando essa fase da pandemia, é para que nós também possamos fazer uma avaliação da nossa forma de vida, ou seja, estar vivendo de uma forma mais limitada e simples é possível. Então, aquilo que parecia obra de um filme de ficção, hoje é real. Então, também é possível e é real que eu possa decidir como viver. O decidir como depende da minha decisão. Ok? Ficamos por aqui. Eu espero que, de alguma forma, isso acrescente ou colabore na sua perspectiva de vida, e o repensar, o reavaliar-se é sempre importante. Por isso, essa minha fala provocativa. Até a próxima.